Engenharia sem sapatênis, o podcast semanal da Fundação Para-Raio, o autodeclarado mais completo escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo do universo. Com a margem de erro do Ibope. Engenharia sem sapatênis, diretamente dos estúdios da Fundação Para-Raio, na Serra Gaúcha. Hoje é dia 11 de março, dia em que a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia do coronavírus. A temperatura é 296 Kelvin, 68% a umidade do ar e vento de 2,7 metros por segundo. Iniciando nossos trabalhos, escolhemos um tópico muito especial, mas antes vamos começar apresentando os integrantes da bancada do mais completo escritório de engenharias, arquitetura e urbanismo do universo, da Fundação Para-Raio. Nosso especialista da semana é o engenheiro civil, roqueiro, músico, Jedi das estruturas e fundações, Alencar Fardim. Nosso convidado especial é o doutor em filosofia Matheus Salvadori. É o autor do livro Metafísica e Filosofia Prática, Hegel e o Formalismo Kantiano. Cuidando da técnica, temos um de nossos engenheiros químicos, Marcos Risso, gamer, músico e vulcano por parte de avó. E apresentando este programa, eu, arquiteto Cândido. Fique conosco para descobrir se eram os engenheiros astronautas. Lembrando que este podcast será dividido em duas partes. A primeira é uma conversa de como foram construídas as pirâmides e a segunda um bate-papo com o professor Salvadori. Vamos lá? Esse bloco é um oferecimento de cuecas de grafeno indestrutíveis. O nosso podcast de hoje é sobre o artigo Eram os Engenheiros Astronautas. E eu, o Alencar Fardim, nosso engenheiro civil, estaremos mostrando para você as peculiaridades do artigo e das construções das pirâmides. Então, meio que para contextualizar, assim, o que é, por que a gente resolveu fazer um podcast, criar um site com artigos e tal, foi nessa nossa ideia de se juntar e fazer um coworking de engenharia, né? O Matheus aí é arquiteto, a gente tem o nosso colega Vinícius, que é engenheiro mecânico, mais alguns colegas aí, tem a Marina, o Marcos e o João hoje, que são engenheiros químicos, e eu aí com engenharia civil. É um escritório de coworking de engenharia e através disso a gente foi juntando nossas ideias e tivemos essa ideia de criar o site, depois de criar artigos e, por fim, esse podcast que a gente está inaugurando hoje, essa plataforma, que vai linkando junto com os artigos, né? São a partir dos artigos que a gente acha assuntos legais para se debater e tal. E hoje a gente resolveu começar com esse artigo de autoria do Matheus aí sobre as pirâmides, né? Sobre esse título que brinca com aquele texto eram os deuses astronautas, né, na verdade, fazendo esse contraponto aí com a questão de certas teorias que não aceitam a questão de que seres humanos construíram as pirâmides, e é somente isso, engenheiros, né, como se a humanidade não tivesse capacidade na época e precisaria uma explicação interplanetária. Exatamente. Né? O artigo, ele tenta demonstrar que, por mais complexo que tenham sido a construção das pirâmides, elas não estavam além da tecnologia humana à época. Embora a tecnologia fosse uma tecnologia muito rudimentar, o método mais fácil de construir para cima é construir uma base larga e afinando o corpo com a altura. Então, tanto no Egito como em outras partes do mundo, o formato piramidal ele foi sempre o formato comum das grandes construções, porque não existia outro modo de fazer algo alto, né, com a tecnologia da época. Sim. Uma coisa que eu até andei refletindo sobre isso depois que eu li o artigo é que, se tu for parar para pensar, a primeira pirâmide construída, ela foi construída pela natureza, né, chamada de vulcão, montanhas.
né, se tu for ver, é um formato, claro, não é piramidal por causa do... A gente não tem ângulos secos, assim, né? É formado pela natureza, mas se tu for parar pra pensar, é um formato piramidal, onde a base é super larga e vai afinando até o topo, no cume das montanhas e tal, onde se formaram vulcões, é sempre esse formato, a natureza funciona assim, né? Então, por isso que são as leis da física, né? E em todo mundo elas funcionam igual. Por isso que em vários lugares do mundo a gente vê pirâmides, né? Por exemplo, o artigo comenta o fato de que se você largar uma criança numa praia de 2, 3 anos, a criança, e pedir pra ela construir um castelo de areia, ela vai criar uma montanha de areia, né? Porque até uma criança sabe que o jeito mais fácil de construir pra cima é criar uma espécie de montanha. No caso da construção, é mais difícil fazer uma montanha do que fazer uma pirâmide, né? Por causa das curvas e do relevo. Então, na verdade, as pirâmides são basicamente uma montanha, só que feito por pessoas, né? Então, eles acabam fazendo com esses ângulos retos e arestas vivas, só porque é mais fácil que fazer um cone, né? Depois, conforme tu vai evoluindo, as tecnologias conseguem fazer coisas. Como a gente vê pirâmides ali que daí já incorporam escadas, né? Com entradas diferentes e tal. E por aí vai. Como eu vou falar mais adiante sobre a questão mais técnica da construção, a gente percebe nas pirâmides do mundo inteiro, principalmente nas do Egito, uma evolução na tecnologia, né? Elas foram evoluindo, foram melhorando, né? Como a gente cita a pirâmide curvada, né? Que ela começou com uma inclinação mais forte e na metade ela mudou a inclinação porque perceberam que a estabilidade ia ficar melhor. Então ela ficou uma pirâmide feia, né? É uma pirâmide estranha. Parece que ela erodiu, sei lá, um erro, né, de projeto, não perceberam isso antes e foram evoluindo e descobriram na metade do caminho, ou talvez tenha faltado recurso, né, não ia chegar tão alto, sei lá, tiveram que acelerar a obra. Para contextualizar o ouvinte, o que aconteceu. Essas pirâmides são pirâmides que têm um formato de 2 camadas, na metade dela a inclinação diminui e ela, como se o pessoal tivesse com preguiça e resolveu acabar no final de semana e a pirâmide acabou e ficou meio capenga. Ela começa com uma inclinação de 53 graus e ali pelo menos mais ou menos na metade da altura dela ela mudou para 47. Sim. E depois nas pirâmides que viam ser construídas posteriormente foi uma angulação mais usual, né? Ficou mais padrão, porque se percebeu que para se empilhar pedra e para se ter câmaras ocas dentro era a melhor maneira, é o melhor ângulo, né? Onde que a gravidade funciona melhor. Sim. É uma questão de engenharia, né? O próprio fato das pirâmides irem evoluindo com o tempo mostra que os projetos não vieram de outra galáxia, porque se tivessem vindo, provavelmente teriam vindo de uma vez só o projeto, né? Porque no final, quando foram fazer o as-built ali das primeiras pirâmides, deu tilt ali, né? Já que eles construíram em 2 camadas, o projeto saiu fora, né? No fim, deve ter cortado orçamento, o Tribunal de Contas encheu o saco quando vi. Eles sei lá, trocou a empresa, tiveram que fazer uma nova licitação. Exato, talvez. A empresa assumiu. Quando a nova empresa subiu, ela fez como é que eles chamam? Um aditamento de contrato. E diminuíram a angulação para acabar mais rápido. Quando vê, a pirâmide fica mal acabada, né? Aí, eventualmente, eles foram fazendo mais pirâmides, até o ponto que chegaram no Planalto de Gizé, onde fizeram as 3 pirâmides mais conhecidas, né? A pirâmide de Quéops, é a mais conhecida, que é a maior delas. E essa aí foi utilizado, na verdade, voltando então ao aspecto do artigo, por que eram os deuses astronautas, ou por que eram os engenheiros astronautas. O autor do livro, Erich von Däniken, ele escreveu um livro basicamente para dizer que as obras antigas não poderiam ter sido feitas pela humanidade. E ele sempre elenca os egípcios, os maias, astecas, ele vai falando das situações do mundo inteiro, Indonésia, etc. E ele não dá o braço a torcer. De acordo com ele, ninguém poderia ter feito aquilo lá, a não ser-se com tecnologia alienígena. Basicamente, ele usa o fato de todo mundo fazer o estilo piramidal como se fosse um projeto. O departamento de projetos dos alienígenas estava meio preguiçoso, enviou só um projeto para a Terra e mandou todo mundo fazer igual. Essa é a ideia dele. Ignora esse fato de ter muita variação arquitetônica entre as pirâmides em cada lugar, né? Sim. Inclusive materiais utilizados e ao longo do tempo também, né? Ignora toda essa evolução aí. Enfim, é aquela coisa, ele quer preencher uma lacuna de uma coisa que tem uma falta de explicação, né? A gente ainda não conhece totalmente, não é documentado, né? Então, para preencher essa lacuna de explicação que há muito tempo
se ventila ideias e hipóteses de como foram construídas as pirâmides, principalmente essa pirâmide de Kéops, que é gigantesca, né, e que está em pé há tantos milênios. Como seria possível construir naquela época? A gente não tem certeza, mas tem hipóteses, e cada vez fazendo descobertas arqueológicas mais atuais, a gente acaba descobrindo isso. E essa explicação alienígena, ela sim está obsoleta porque ela não evolui, né? Ela continua com aquela explicação desde do começo do século XX, quando surgiu essa teoria, em que simplesmente a explicação é os humanos daquela época, aquela civilização não poderia fazer, só com alienígenas para se fazer. Então, na verdade, a gente pode ter explicações mais simples, simplesmente aceitando que sim, tem como fazer de uma maneira super arcaica, sem tecnologia que a gente tem hoje, mas dá, né? Com certeza era possível. Dava para fazer naquela época e dá para fazer ainda hoje, né? E hoje com muito mais facilidade. Nós temos o exemplo do Burj Khalifa, que tem 800 e poucos metros de altura, que seria a pirâmide mais alta do Egito, tem 150 metros, né? Embora, claro, não dá para comparar, são 4.500 anos de diferença, mas de fato, exatamente, embora seja um grande feito, não um feito extraterrestre. Só que a pirâmide de Kéops é uma coisa que talvez dê um pouco de combustível para essa teoria, é que a pirâmide de Kéops, que tem mais de 4.500 anos aí, ela tem 146 metros de altura, né? E ela foi a construção mais alta por 3.800 anos. Né? Ela só foi superada na construção da Catedral de Old St. Paul, em Londres, né? Em 1221. Que daí já aí ela tem 149 metros. Isso a gente poderia trazer ao nosso ouvinte a pergunta: por que a humanidade não gostava de construir coisas altas? Tempo! O nosso site, inclusive, você pode comentar nos artigos e dizer se você concorda, discorda ou acha coisas melhores para falar. É só entrar lá em dafundaçãoapararaio.com.br e achar na aba artigos ou em podcasts e lá embaixo escrever solta a boca. E a resposta é simples. Chama-se elevadores. Até a invenção dos elevadores não valia a pena fazer prédios altos porque as pessoas cansavam para subir. Com certeza. Então você pode ver que, se eu não me engano, até o século XIX ali não existia elevadores, então a altura padrão dos prédios chegava até 5 andares, como se vê em Barcelona e Paris, e era o contrário. Hoje em dia, quanto mais alto, mais elevado, mais caro e mais glamuroso o apartamento ou a sala, e naquela época era o contrário. Quanto mais próximo do solo, já que não tinha elevador, tinha que usar escadas, quanto mais próximo do solo, mais rico a pessoa era. Então em Paris era uma loja embaixo, um rico no primeiro andar, um classe média no segundo, um pobre no terceiro, e nas telhados, onde a gente vê nos filmes que tem as janelas, aí tinham os serviçais lá, que acabam ficando naquele telhado morrendo de calor. E isso aí foi por muito tempo, até a invenção e a adoção dos elevadores, principalmente. Somado a isso, tem também a questão da invenção do cimento Portland, na verdade, que permitiu que os prédios pudessem avançar daí para 8, 9, 10, e aí foi com Dodge. Acho que o primeiro elemento ligante assim que foi inventado foi com o barro, eu acho, né? Em que tu consegue, por exemplo, as pirâmides, elas funcionam apenas através da gravidade, né? Não tem nenhum elemento ligante aqui, uma espécie de cola entre as pedras, por isso que tu tinha que empilhar e equilibrar elas, né? E a maneira piramidal seria melhor. E aí a gente conseguiu avançar mais na questão de altura, conseguindo fazer elementos mais altos quando a gente descobriu uma maneira de inventar uma cola, né? Que seria, no caso, a descoberta do cimento aí, que facilitou essa questão, né? Mas, por exemplo, que nem tu falou por que não é interessante morar muito no alto, eu ia contar como uma coisa que me aconteceu outro dia, que eu saí de casa e tava o elevador estragado, eu moro no 8º andar de um prédio, e depois eu fiquei pelo centro dando volta e matando tempo com a minha esposa, porque a gente tava esperando o pessoal do condomínio avisar no grupo do WhatsApp que tinham consertado o elevador, pra não precisar chegar em casa e subir a escada, né? É bem isso. Então foi somente após a invenção dos elevadores que valeu a pena construir alto. E outras, né? Para construir a pirâmide, as grandes pirâmides, se usava muito material. E custava muito caro.
Então não vale a pena construir uma pirâmide por qualquer motivo. Então por isso que demorou tanto tempo, não é porque não existia tecnologia, é porque não valia a pena. É como construir hoje um prédio de 1 quilômetro. Não é impossível construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Mas pra quê? Né? Porque você pode... Como tu fala de 1 quilômetro, eu já vou fazer um link numa coisa que eu ia citar depois, que é, hoje o prédio mais alto é o Burj Khalifa, né, com 830 metros, em Dubai, desde 2010. Só que está em construção a Torre de Jeddah, né, de Jeddah Tower, antes conhecida por Kingdom Tower, né, vai mudar o nome. O projeto dela é para ter 1.008 metros, né. Só que a construção está parada, até onde eu sei, desde 2018, porque os proprietários da construtora foram presos por corrupção. Ou seja, tá aí um problema que a gente enfrenta na atualidade e que na antiguidade talvez não atrapalhasse tanto assim, né? Ou talvez sim. Dizem, né, que o Tribunal de Contas do Egito não funcionava tão bem naquela época. Pois é. Então a gente tem o exemplo aí da própria pirâmide que a gente citou, que parou na metade e mudou o projeto. Hoje a gente tem aí essa corrida por se construir o prédio mais alto, e essa torre de Jeddah era para bater o Burj Khalifa, mas pode acontecer de alguma outra construção bater esse recorde do Burj antes mesmo da torre de Jeddah, né? Que não tem uma previsão aí. Ela vai sendo postergada a entrega. Parece Minha Casa Minha Vida. Parece uma obra do governo mesmo. Até inclusive, é uma coisa que a gente pode levar aos ouvintes, é que os prédios mais altos do mundo não necessariamente são os prédios que têm mais área construída no mundo. Eles são altos, é verdade. Mas isso não quer dizer que cabe mais coisa lá dentro. Porque existe um conceito de arranha-céu horizontal, que na verdade nada mais é que um prédio não tão alto, talvez 4, 5 andares, só que muito espaçoso, muito espraiado no terreno. Como a sede da Apple, que tem 5 andares e é gigantesca, né? Então a questão de altura, ela não necessariamente corresponde à área construída, né? E quando você vê esses prédios super altos, acabam utilizando muito do seu andar para elevadores, escada de emergência, e a própria estrutura, com bastante espaço. Quando vê, faz um prédio de 1 quilômetro que poderia ter sido feito num terreno muito maior e com 5, 10 andares, ia caber a mesma quantidade de gente e tudo. Então vira uma questão de vaidade, não de necessidade. É uma maneira de se bater um recorde, entrar numa lista que te dá uma certa visibilidade e principalmente poder com outros poderes, né? É uma corrida aí e que é legal tu ver um prédio muito alto, é legal tu ver aquele projeto, mas a necessidade, de repente, dar fazer uma coisa que atender o mesmo fim, sem bater o tal recorde, mas muito mais barato. Sim, isso é verdade, né? Porque o preço do metro quadrado não é igual, dependendo da altura, o preço vai aumentando. Então você, por exemplo, se você fosse construir 100 mil metros quadrados num prédio de 5 andares, sai mais barato que fazer os mesmos 100 mil num prédio de 50 andares. Então, por isso que no Brasil não tem arranha-céus. Sim, as obras aqui, a média das obras que a gente vê, aí chega em 10 andares, eu acho que por aí é a média. Né? Tem um outro prédio que estão fazendo lá em Santa Catarina, em São Paulo, mas isso é só pra mostrar que consegue fazer alto. Porque... o hype do prédio é ser alto. Exato. Né? Então, esse é o atrativo, né? Como nas pirâmides, né? O faraó lá, se não me engano, o nome dele era Khufu, resolveu fazer uma baita de uma pirâmide e deve ter ficado bem orgulhoso, né? Por 4.500 anos ninguém passou a altura dele. Pra ele ficar lá enterrado lá dentro. É isso aí. Pra medir o poder, né? Pra ele ficar pra posteridade como... E aí conseguiu, né? Conseguiu, a gente tá falando dele 4.500 anos depois. Exatamente. Queridos amigos, aqui quem vos fala é o engenheiro Namastê, com sua palavra de calma, fé, alongamento, meditação e principalmente boas vibrações. O conselho do dia é que você se afaste de coisas negativas, procurando emanar apenas energia positiva. Para isso, quando for, por exemplo, projetar estruturas, evite as armaduras negativas. Faça gelo sem deixar a temperatura da água ficar abaixo de 0. Suas baterias devem conter apenas íons positivos. A negatividade nos impede de progredir. Uma boa e positiva semana. Beijos de luz.
Este bloco é um oferecimento de Organização do Cimento Pacifista. Diga não ao armamento do concreto. Então a gente pode agora partir para o segundo bloco, onde nós conversaremos sobre as questões mais técnicas de por que os engenheiros eram astronautas. Então, Alencar. Não eram, no caso. Beleza, então agora eu vou começar trazendo alguma... através de pesquisa eu consegui trazer, explicando mais na questão técnica, né? Espero não ser tão técnico assim a ponto de perder a atenção aí da galera que tá ouvindo, mas trazer alguma questão de dados e principalmente contextualizar aí para o pessoal entender por que beira o absurdo não considerar isso uma obra do ser humano, né? Querer achar uma outra explicação maluca aí de presença alienígena, sem fatos, sem evidências, né, disso, só simplesmente esnobando o conhecimento e esnobando o ser humano em si, né. Eu trago antes das pirâmides um outro exemplo, que é a Ponto Gar do Aqueduto da Engenharia Romana. Ele é uma construção que usa 21 metros cúbicos de pedra sólida, com blocos de até 6 toneladas, já está em pé há 2 milênios, não foi utilizado nenhum elemento ligante, como a gente falou, né, de cimento. Ele está em pé apenas por gravidade. E não é uma pirâmide, não é nada, né? Ele é um aqueduto, ele parece uma espécie de ponte, né? Eu acho que de repente a gente consegue botar essa imagem aí depois no vídeo no podcast para quem assistir com vídeo. De repente dá para colocar isso daí para ilustrar. Para quem quer visualizar alguma coisa, o aqueduto é parecido com os Arcos da Lapa no Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Aí os Arcos da Lapa é igual, praticamente igual, é o mesmo tipo de engenharia ali. Claro, o Arco da Lapa daí já é mais moderno. A Ponto Gard é usando blocos aí praticamente parecidos com blocos utilizados nas pirâmides e não é formato piramidal e é por gravidade, então seria até mais impressionante, né? E ninguém questiona essa tecnologia, ninguém disse que foi ET, não, foram os romanos. Né? Lá sim, lá eles conseguiram. Lá já no Egito Antigo não tinha como. Então... por exemplo, as pirâmides astecas, elas são preenchidas internamente com terra. Nem toda pirâmide é virada em pedra. Então eles fizeram um corte de custos, digamos assim. E aí eles fizeram uma casca de pedra e dentro eles encheram com terra, o que facilita muito. E existe também, por exemplo, as pirâmides chinesas, que é difícil até descobrir que elas são pirâmides, porque elas são montanhas artificiais feitas pelos chineses há muito tempo atrás, no mesmo sentido, né? Sim. E utilizaram o quê? Para enterrar uma pirâmide? Para enterrar, geralmente, coisas dentro. Então, as pirâmides chinesas, eles faziam uma montanha de terra e eles criavam internamente os sarcófagos, né? Mas o exterior era a terra. Então, é outro método, né? E nesse método, os chineses já mostrando que são muito bons em eficiência, né? E ela é parecida porque simplesmente a lei da física é igual, né? A lei de gravidade é a mesma em todo mundo. É assim que vai evoluindo, né? E a gente percebe essa evolução aí, porque acredito que os egípcios foram os mais fascinados em fazer grandes construções, e por isso que lá a gente tem mais famosas pirâmides lá, mas tem mais de 100 pirâmides, não são só aquelas 3, né, que a maioria do pessoal conhece, e se percebe essa evolução, tanto ao longo do tempo quanto ao longo do espaço, né, onde que a gente percebe essa evolução, desde os primeiros túmulos, os primeiros sarcófagos antes de virar pirâmide, mastabas, né, que é uma forma de túmulo egípcio que parece uma pirâmide inacabada, né. A maioria deles em torno de 30 metros de comprimento por 15 de largura e uma altura de 6 metros, ele é como se fosse uma base de uma pirâmide. Hoje em dia seria um mausoléu, né? O túmulo do rei, do faraó, enfim, ficava no fundo, enterrado, né? E dentro dele contava com câmaras ali, onde seria templos, capelas, sei lá, enfim, questões religiosas deles e se celebrar a vida do rei. No fim, as pirâmides, os egípcios, a cultura egípcia é muito conhecida na Europa, principalmente porque o europeu ele sempre gostou de coisas exóticas, ele sempre foi atrás. Só que se você estiver na Europa, na França, né, o Museu do Louvre é um grande repositório de artes extraídas de outros lugares do mundo. Se você estiver na Inglaterra, que depois veio a Revolução Industrial, você vai ver que eles até queriam ir ao redor do mundo mostrando essas coisas, até fazendo muita literatura sobre isso. Tintim, não foi de ontem que nasceu o pessoal inventando filmes de múmia, essas coisas. Só que se você pensar para um europeu na época, lá em 1700, 1800, era muito mais fácil eles descerem até o Egito ali, que é logo no pé da Europa,
do que vir para América, ou ir para China, ou para Índia, embora o Tintim fosse para tudo que é lugar. Então, os egípcios, eles acabaram sendo, vamos dizer assim, das civilizações exóticas, a europeia, a mais famosa, porque os europeus simplesmente tinham muito mais facilidade de ir para o Egito, fazer as suas excursões, do que vir para a América, por exemplo. Tanto é que Napoleão foi a última pessoa a ter que desenterrar a pirâmide, a grande pirâmide, porque ela foi enterrada 3 vezes pela areia. As dunas cresciam e simplesmente enterravam ela. Chegava um tempo que passava tanto tempo que a pirâmide virava um mito. Dizia-se que tinha uma pirâmide por ali, mas ninguém sabia. Fica décadas, séculos sem ninguém desenterrar. O último a desenterrar ela foi Napoleão, porque quando ele chegou no Egito, falaram pra ele da lenda, e ele lá estava meio de bobeira, resolveu mandar os soldados dele achar a pirâmide e desenterrar ela, e ele fez. E desde então não se enterrou mais a pirâmide, ou ela não foi enterrada naturalmente, porque o pessoal agora cuida, né? Até porque, se você olhar fotos aéreas, a gente pode botar no nosso podcast que pode ser veiculado no YouTube, a cidade do Cairo tá quase dentro da pirâmide já. Eles só não chegou nas pirâmides ainda porque eles botaram as barreiras. A cidade do Cairo cresceu tanto que tem algumas fotos aéreas que mostram que é inacreditavelmente perto do sítio histórico. Então, agora teria gente morando em cima das pirâmides. A comunidade lá, se não tivesse nada. E além também, né, da cultura egípcia ter sido muito rica, é muito importante, né? Seria, vamos dizer assim... Essa grandiosidade da arquitetura das pirâmides se explica muito naquela questão, que depois que um faraó falecia e o próximo assumia, ele queria ser maior, mais imponente e ter um túmulo para deixar para a posteridade maior do que o de antes, né? E é isso que explica essa questão de ser obras tão grandiosas, e muita gente não entende assim, mas pra que fazer uma coisa tão grande, tão gigante, se é só pra ser um túmulo? Sim, hoje sim a gente tem cemitérios e bota as pessoas aí em gavetas, né? Antigamente tinha essa ideia de se exaltar uma figura, porque faraós eram como se fossem semideuses, né? Eram considerados... lembrando que eles faziam a pirâmide em vida ainda. Humanos, né? A ideia era fazer em vida. Assim que, enfim, ou nasciam, ou sabia que ia ser faraó, ou que assumia, já mandava construir o sarcófago, né? Não muito diferente de hoje em dia, mas só não tão grandioso, né? Bom, enfim, ainda falando sobre essa questão da evolução tecnológica, né? Então a gente percebe nas pirâmides essa evolução sempre foi utilizado pedras, enfim, dependendo da disponibilidade, né, do tipo de pedra. Depois se descobriu o calcário, que ele aceita corte em ângulo e fica liso, e daí foi utilizado, né, pedras de calcário em volta para fazer um acabamento externo mais liso. A gente vê isso em algumas. A própria pirâmide de Quéops, ela a maior parte do calcário já erodiu, né, mas no topo dela, não sei se estou enganado se é essa ou se é a outra. Não, é de Quéops. É que o topo dela ainda é liso e apresenta uma diferença, e dá para ver que erodiu. Erodiu e foi roubado também, né? Só não roubaram a ponta lá de cima. Também. Mas a ideia da pirâmide era ser completamente lisa lá de fora, né? Não era sem degraus. Provavelmente ela foi. E agora lisa. Imagina a visão de quem tá chegando no Planalto de Gizé, e aquela pirâmide toda branca, refletindo o sol, né? Como se fosse um farol, praticamente. Então devia ser muito bonita. Exatamente. E agora eles, né, infelizmente, como os impérios caem, os túmulos são quase todos saqueados, né? Raramente se encontram ou encontravam-se uma pirâmide ou um sarcófago ou coisas do gênero com os tesouros dentro ainda. Os ladrões chegavam antes do que os historiadores e os arqueólogos. Uma boa parte de documentação que a gente poderia ter também se perde com isso, né? Muita questão sobre a maneira que eles construíram é descoberta através dos hieróglifos, né? E de suposições, né? Era que retratado. não existia uma forma de documentação. E teorias. Pra eu não esquecer, quando eu falei de Napoleão, a pirâmide de Quéops também não tinha entrada. E já que ele, né, como todo bom europeu, ele resolveu abrir um buraco nela até achar a entrada. Então ele foi cavando até conseguir achar uma câmara. Então esse é o nível dos nossos conquistadores. Falando ainda da pirâmide de Quéops, né? A construção dela aí conta com mais de 2 milhões de blocos, né? Cada um de 2 a 6 toneladas, se estima, e alguns blocos de granito com mais de 60 toneladas. Né? E se fala em algumas evidências também que apontam para a utilização de uma equipe de trabalhadores bem alimentados e bem recompensados até, que seria incompatível com a escravidão, mas o que não descarta a utilização de escravos, né? Com certeza, como existia regime de escravidão naquela época, talvez tenha sido utilizado, não se descarta isso, mas não apenas escravos, né? Tinham trabalhadores e conhecedores, né? E pessoas que tinham técnica
e conhecimento profissionais, né, que faziam mais variadas atividades dentro da construção da própria pirâmide, né. Uma questão que traz muitas dúvidas e esses blocos, né, são blocos gigantes, como eles chegaram, como eles foram transportados até ali, e é justamente nos hieróglifos que foi achada essa resposta, onde eles vinham de pedreiras, não era de muito longe, eram pedreiras próximas. Eles viam num rio, né? Cortado. Eles viam num rio, e daí através do rio Nilo, né, transportadas, e depois para transportar elas em cima da areia até o ponto da pirâmide, da construção, através dos hieróglifos a gente percebe essa, que foi documentado, a utilização de trenós de madeira e milhares de pessoas puxando esse trenó de madeira com um baita bloco em cima e se molhando na frente do trenó, molhando essa areia, tu consegue diminuir o atrito e torna muito mais fácil esse serviço de puxar a pedra, simples assim, né? Era assim, exatamente assim, todos os detalhes não se sabe, mas é uma teoria que se comprova através de evidências da época mesmo e é plausível, né? É provável, não só plausível como provável. Depois disso, outro mistério seria, levar as pedras até ali até que é fácil, mas e como é que tu levanta elas e começa a empilhar? E através disso tem várias teorias que foram surgindo, desde guindastes de madeira, que seria pouco provável, né? Até uma mega rampa, que essa sim é muito improvável, uma vez que para se utilizar uma mega rampa, apenas uma, que já foi retratada até em filmes, né? Para se fazer a rampa ia gastar mais material que a própria pirâmide, porque essa rampa teria que ter mais de 1,5 km de comprimento e ela teria que chegar até o topo da pirâmide no fim, né? Então essa ideia da mega rampa praticamente se descartaria. Outra seria a rampa em espiral externa, né? A rampa que ia circundando a pirâmide conforme ela ia avançando. Tem alguns problemas na questão de como essa rampa estaria ancorada na pirâmide, também dificultaria, né, durante a construção ficar vendo se a própria pirâmide tá saindo reta, né, tá ficando boa, enfim. Mas pode ser, né, até que daí veja só como é moderna essa teoria. Foi em 2006, o arquiteto francês Jean-Pierre Houdin, com a ajuda do egiptólogo americano Bob Brier, eles desenvolveram um esquema que envolveria muito menos pessoas, em que, sim, teria essa rampa externa para a primeira metade da pirâmide, para chegar até a metade dela, em que os blocos seriam puxados entre nós através de contrapeso, né? Isso aí diminuiria bastante a utilização de pessoas e explicaria bem como a engenharia funcionaria na época ali, né? E isso até explica alguns encaixes que foram encontrados dentro da Câmara do Rei, né? Bom, mas se o arquiteto francês deu uma teoria, eu também vou dar a minha. A minha teoria é o seguinte: eles fazem camadas a pirâmide. Então eles fizeram a primeira camada, sim, sem nenhuma rampa. Aí depois eles encheram de areia ao redor dela, nivelando o terreno, sim, e fizeram a segunda camada. Depois encheram de areia, nivelando o terreno, terceira camada. E foram assim até o final. Depois escava, depois desenterra ela. Esse é o problema que se fala então dessa mega rampa, é que lá no final teria muita areia para tirar, né? Sim, sim. Mas não precisa fazer o redor inteiro dela, seria só um lado dela, uma parte, sim, né? Ou seja, fazer a mega rampa de areia, sim, na verdade. Uma parte. Pode ser, é uma ideia. Mas aí o que acontece? Esse estudo que o Houdin traz ali, ele explica tudo no livro que ele lançou em 2008, é O Segredo da Grande Pirâmide. Então ele explica qual seria essa teoria e é a mais aceita hoje, principalmente porque na segunda metade da pirâmide ele entra com uma teoria de que as pedras seriam puxadas em túneis em espiral pelas bordas internas da pirâmide. E aí só faltaria explicar onde que estavam esses túneis. Foi explicado através de um estudo de densidade da pirâmide que identifica essas regiões menos densas no interior. Provavelmente são regiões ocas, só vendo o livro e tal, ou então achando documentários sobre isso mais a fundo, que a gente consegue ver cada ponto dessa teoria, como ela se encaixa, né? Sim, sim. Se encaixa muito bem numa maneira de que torna bem possível essa construção. Então, ainda é mistério, não é misterioso, mas cada vez menos, né? Cada vez a gente percebe que, sim, na época, com a tecnologia arcaica, poderia ser. Seria bom se os alienígenas tivessem deixado os projetos, né? Um memorial descritivo. Ou pelo menos uma navezinha. Uma videoaula no YouTube para os egípcios aprenderem como é que se faz. Aí quando vê, a gente chega lá, tá lá o manual deles, né? Como fazer a sua pirâmide. Sim, como é que é essa tecnologia.
bom, eles conseguiram vir até aqui com uma explicação que tu vê a falha argumentativa nisso poxa, veio o ET pra cá, vieram com as suas naves, com toda essa tecnologia e depois foram embora. A tecnologia que eles deixaram foi uma montanha de pedra empilhada. É isso aí. E sem explicação de como que ela foi construída. Então, aí, outro questionamento que essas teorias trazem é justamente sobre a utilidade da pirâmide, né? Por que seria simplesmente só uma cova, né? É só um túmulo? Para que fazer uma obra tão gigantesca, como a gente já tinha falado antes? Isso faz sentido até hoje, porque a gente vê até hoje essa mesma filosofia quando a gente cita os arranha-céus ali na Arábia Saudita, onde tem essa competição para ver qual vai ser o mais alto. Não é um questionamento tão bem embasado a questão da utilidade da pirâmide, né? No livro, o Eric von Däniken, ele também se pergunta sobre isso, e ele fala até que a pirâmide seria uma espécie de bomba d'água para irrigar as plantações. Sim, se fala sobre ser depósito de suprimentos e outras coisas assim, ou então até tanques de gasolina das naves dos ETs. Só que não tem como entrar nela, né? A gente ia como entrar, se fosse guardar coisa lá dentro, ia ser difícil. Não, o livro é cheio de baboseira. Ele fica falando que as pirâmides foram alinhadas pelas estrelas, o que não precisa ser alienígena para conseguir alinhar. Fica dizendo que é uma espécie de ponto de navegação para alienígenas. Que eles usariam as pirâmides como é uma coisa que as pessoas conseguem achar isso aí, como é que se chama? É apofenia, né? Onde tu encontra padrões e... Onde não existem. Certas imagens em coisas que não existem. São por exemplo, padrões em números aleatórios, onde tipo, nossa, olha só como todas as pirâmides do mundo elas são bem alinhadas aqui. E talvez simplesmente porque a astronomia já era um estudo existente na época e muita coisa se posicionava através disso, se acreditavam até na presença de deuses e coisas assim. Então o posicionamento das obras é alguma coisa assim. E claro, é só uma questão aleatória onde se encontra esse alinhamento, e daí para validar uma tese onde tu cria uma teoria, para validar ela tu tem que achar explicações, tu vai encontrando elas, tu tá vencido já a resposta. Ao contrário de que se você tem essa teoria e tu busca refutar ela antes, né? Eu tive uma ideia, talvez tenha sido isso, mas por que pode não ter sido dessa maneira? Aí tu encontra explicações mais plausíveis, né? Enquanto que se tu... Não, com certeza foram ETs, porque não tem explicação tal coisa. Não tem explicação as pirâmides serem todas alinhadas perfeitamente. Bom, daí aí que tu consegue entender que é o modo contrário de ciência que ele faz, né? É que ele não faz ciência, né? Ele começa pela premissa dele como uma verdade. Na verdade, ele tinha que ter a premissa e buscar não comprovar ela, mas... o Eric von Däniken, na verdade, é o vô da Terra plana, praticamente, né? Porque ele foi um dos primeiros a vir com essas teorias da conspiração, que não explica nada e sugere coisas completamente absurdas para resolver problemas que são não tão difíceis assim de resolver. Então ele vem e fala que é mais fácil alienígenas construir as pirâmides do que os próprios humanos construir as pirâmides, porque sim. E aí ele começa a inventar alegorias teóricas. Essa questão da teoria da Terra plana também que é interessante, que ao invés de se apresentar evidências e comprovar e testes comprovando a Terra plana, se foca em refutar a Terra redonda, né, o globo, através de testes em que se tenta, no caso, a tentativa de refutar o globo e não de se comprovar. Então não é um globo, é uma Terra plana, cadê a foto? Não, mas eu tenho foto da Terra redonda. Não, mas essa foto é falsa, né? E daí, a partir daí tem vários testes que a pessoa pode fazer para verificar que está dentro de uma Terra redonda, mas quem já está convencido que a Terra é plana, refuta não, mas ignora qualquer evidência que prove o contrário. E só inventa teorias diferentes, incomprováveis, né? E essa é uma da questão dos alienígenas, é isso. Não tem como comprovar a presença de alienígenas. E também não tem como refutar a presença de alienígenas, né? Mas já a teoria de que foram seres humanos que construíram, tá aí a comprovação, tem teorias, tem explicação. Mas aí você teria que se desfazer dessa teoria
de que foram alienígenas, e daí acabaria todo esse argumento do autor, né? Exato. Então eu acho que agora a gente acaba o segundo bloco do podcast e fiquem com os nossos comerciais. E vamos agora ao ouvinte da semana. O engenheiro Namastê tá completamente errado. Bateria sem íons negativos não funciona. Muito obrigado pela sua participação e agora vamos com a dica da Fundação. É o livro do professor José Sérgio dos Santos, Desconstruindo o Projeto Estrutural de Edifícios. Que, aliás, tem umas tirinhas cômicas, em que retiramos a referência para o nosso personagem engenheiro Namastê. Valeu, professor Santos. Tamo junto. E agora vamos ao salve do dia, que vai para o pessoal da Casa Paralela, a associação cultural em que temos o nosso escritório. Peça seu salve também pelas nossas redes sociais e aproveite enquanto não cobramos. Bom, então eu gostaria de agradecer aos presentes, em especial ao engenheiro Alencar Fardim, nesta primeira parte do podcast. Acompanhe-nos na segunda parte, em que o professor Matheus Salvadori irá se juntar a nós e procuraremos desvendar de uma vez por todas esse mistério. Eram os engenheiros astronautas? Aqui é o arquiteto Cândido e até a próxima.